Bom dia pessoal, eu sou Eduardo Leporassi e eu vou estar fazendo esse vídeo que vai complementar aquele outro material, aquele outro vídeo que eu passei para vocês assistirem lá no privado do WhatsApp de vocês, sobre o curso BTW3. Hoje nós fazemos o BTW3 para a Bayer, mas quando eu comecei com o pessoal da Marx, ele era ministrado, né, quem cobrava ele era a Monsanto. Depois da fusão, a Bayer hoje ela cobra. E para a gente ter noção, o curso BTW3 ele tem uma sequência, uma pegada, um sentido de direção defensiva, tá? Então, nosso papo vai ser sobre isso hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre a resolução 316, não tem como ser diferente, porque a resolução 316 do CONTRAN, ela traz quais são os modelos focados na área de coletivo e passageiro, transporte coletivo. E o BTW3, principalmente aqui no que nós estamos comentando nesse assunto, ele tem esse foco, o curso coletivo e passageiro, tá? Então, quais são os modelos que eu tenho hoje, né? Então, eu tenho lá a van dentro da resolução 316 de 2009, ela é baseada tanto no peso, que não ultrapassa 5 toneladas, como também baseado na capacidade até 20 lugares. Acima disso, acima de 5 toneladas de peso e acima de 20 lugares dentro da resolução, nós temos o nosso ônibus convencional, aquele que a gente está acostumado a ver, né, dentro da parte de transporte coletivo urbano, suburbano e também o rodoviário. Fora esse transporte comum que a gente conhece, que é acima de 21 lugares, nós temos também o transporte coletivo articulado ou sanfonado, né? Esse ônibus ele tem uma peculiaridade que você pode se locomover dentro dele, e outra informação interessante dele é que ele tem uma placa só, não são dois veículos que se juntam, mas ele é um veículo que tem uma sanfona para poder ter articulação, e ele geralmente é utilizado em lugares específicos, ele não vai ficar transitando por bairros, não, até pelo seu dimensionamento, pela sua extensão. Fora o sanfonado, nós temos também o bisanfonado, que pode chegar a 30 metros. Estamos falando de um ônibus, de um veículo de uma extensão colossal, né? Então, mais uma vez, continua como categoria D de dado, por ter uma placa só e também por ser um veículo. Você nunca vai ver esse veículo se desconectar, se desacoplar, se desarticular. Ele é um veículo só, tá? Outra coisa interessante que nós temos também é o modelo do duplo deck ou piso duplo, né? São modelos que vêm de Londres, são modelos que têm um estilo inglês. Os ingleses foram os primeiros a inventar esse tipo de ônibus, esse modelo de ônibus, onde você tem o andar de cima e o de baixo, o térreo, né? Esses dois últimos modelos são modelos com um pouco mais que tem uma dificuldade um pouco maior para você poder conduzir. Então, geralmente são motoristas, né, condutores mais experientes para poder conduzir esses veículos que são um pouquinho atípicos, né, sai fora do padrão que nós temos. Nós temos também o escolar, que é um veículo que vem focado mesmo para o transporte escolar. Aqui no estado de São Paulo, as prefeituras, elas têm, o estado também, um convênio com o governo, que eles dão um ônibus que tem algumas peculiaridades de suspensão, focado mais para essa parte escolar. Então, o estado de São Paulo tem isso aí, pode ser que o seu estado não seja assim, o nosso tem. Então, eles têm um ônibus mais rústico, não é tão confortável, mas é um ônibus que você pode estar adentrando tanto numa cidade, numa perímetro urbano, como no perímetro rural, tá? Outra coisa que nós temos que identificar também é a questão do tacógrafo. Hoje nós temos aí o tacógrafo, principalmente, acho que os dois mais utilizados é o digital, né, e o eletrônico. Lembrando que tacógrafo, né, ele está lá, ele é um equipamento para a sua segurança, ele é um equipamento para poder, e também para poder dar gestão para o dono da empresa, muito mais do que fiscalização, é para o cara saber como é que você está utilizando esse veículo, para você obedecer. Por exemplo, se usa muito tacógrafo para as paradas de motorista, não é o caso de vocês, o estilo de trabalho de vocês coletivo não é aquele, mas, por exemplo, um rodoviário, ele tem que estar bem atento às paradas de 4 horas e meia hora de parada, ou dividir 15, pela extensão, pelo trajeto, pela quantidade de km que esse condutor ele está conduzindo esse veículo.
Fora o tacógrafo e a importância dele, para você poder também estar seguindo essas questões, se for necessário, das paradas, e também da questão de velocidade, da questão de imobilizar o veículo quando for combinado nos lugares planejados. Nós temos também algo importante, que são as faixas refletivas. Lembrando que em todo veículo de grande porte eu tenho que ter faixas refletivas. As faixas refletivas, elas são extremamente importantes, principalmente no período noturno, para que quando o indivíduo esteja com o farol ligado, essas faixas reflitam e dê a noção ao condutor que está atrás de você a altura, a largura, o comprimento desse veículo. Quer dizer, estou falando das dimensões do veículo. Então, principalmente à noite, essas faixas elas são extremamente importantes. Por isso, sempre verificar se essas faixas não estão dilaceradas, sujas, cobertas com poeira, porque isso também pode referir a vocês uma infração do artigo 230, inciso 10 ou inciso 11, Se tiver em desacordo, o inciso 9, o inciso 9 que vai falar equipamento obrigatório, inoperante ou ineficiente, 5 pontos grave. Com cuidado com isso aí, bom? Também não posso deixar de falar aqui da questão da distância de segmento. É muito importante, já que você está conduzindo um veículo que é um veículo diferenciado, é um veículo para a área profissional, e também pelo peso dele, pelo tamanho dele, não é um veículo que você consegue ter o domínio, dar uma frenagem instantânea. Então, manter uma distância de segmento, para você ter tempo de reação, para você ter o tempo de frenagem e conseguir imobilizar esse veículo sem maiores problemas, porque você tem que entender que você, condutor de coletivo, você transporta muitas pessoas, e qualquer acidente que tiver, o potencial lesivo desse acidente pode gerar muitas vítimas e você é responsabilizado. Então sempre é muito importante, veículos de grande porte, caminhão, principalmente coletivo, por ter pessoas, sempre estar com uma distância de segmento boa, porque se você anda colado, qualquer mudança de comportamento, mudança de frenagem do condutor da frente, não te dá tempo de pensar, não te dá tempo de reagir perante isso. Então essa é uma coisa extremamente importante que a gente tem que levar em consideração, tá bom? Cuidado com a distância. Eduardo, tem alguma infração voltada para a distância? O cara que anda colado na traseira do outro? Tem. O artigo 192 fala que se você não der uma distância frontal do veículo e distância lateral, você vai ter uma multa de 5 pontos grave, que vai dar uma base aí de R$190 e alguns centavos aí, bom? Então cuidado, tenha atento, principalmente para a área profissional. Cuidado com a distância. Outra coisa também que nós temos que falar é a velocidade, Lembrar que a velocidade, obedecer a velocidade é muito importante, porque quando você está além da sua velocidade, você começa a perder principalmente a capacidade visual. Tudo que está aqui do seu lado, quanto maior a sua velocidade, menor a sua capacidade de entender, de ler, as coisas vão perdendo nitidez e vão virando tipo um borrão. Então você não sabe a placa que tem, você não consegue ler alguma informação. E aí, de novo, muita velocidade, você tem o famoso efeito cone. Quanto maior a velocidade, menor o campo de visão e também menor tempo de reação. Novamente, não é só a distância, mas a maior velocidade tira a tua capacidade de pensar e reagir perante uma situação adversa na sua frente, ok? Bom, então, falando disso tudo, o que seria então o BTW3, ou essa base defensiva de conduzir? Quando eu falo de conduzir de forma defensivamente, dentro das estruturas do próprio BTW3, nós falamos também que trânsito, nós precisamos de um trânsito seguro. E como eu consigo construir um trânsito seguro? Ora, primeiro eu tenho que ter a estrutura, o dever. Trânsito seguro é um dever do Estado, do município e da própria União. Como? Estruturando órgãos como o CONTRAN, CETRAN, CONTRANDIF, que são órgãos que, principalmente o CONTRAN, que criam resoluções como do para-choque, do para-brisa, resoluções do próprio, dos modelos de coletivo, resoluções para tipo de caminhão,
para tipo de conjugados, se eu tenho um caminhão e um reboque, se eu tenho um cavalo trator e um semi-reboque, se é em tandem triplo, se é em tandem duplo, se é rodas esparçadas, certo? Se esse veículo é um veículo que carrega pallets, ou se é um veículo, né, um CTV, que carrega o famoso cegonheiro, carro. Então cada um vai ter a sua definição, as suas informações específicas, porque cada veículo, de acordo com a sua peculiaridade, com a sua estrutura, pode ser regida, além pelo trânsito, com normas do transporte de um ABNT diferente. A ABNT ela faz as NBRs, né, que é voltada para o transporte. Aqui eu estou falando de outras multas, não estou falando de multas de trânsito. Aqui, transporte, entenda que trânsito é o geral e transporte se encontra dentro do trânsito, ok? Então, como que eu consigo construir esse trânsito seguro? Ora, dever do Estado e o direito meu e responsabilidade minha e sua. Porque para mim poder construir um trânsito é coletivo. O trânsito vai ser seguro a partir do momento em que eu, Eduardo, faço a minha parte e você, João, Antônio, fulano, sei lá, ciclano, faz a parte sua. É muito bonito falar que eu vou dirigir para mim e para o outro, mas isso não funciona. Isso é legal, né? Ter essa visão, né? Uma visão heróica, uma visão poética, mas dentro do trânsito, se cada um não fizer a sua parte, eu não consigo fazer a parte de todos. Eu posso no máximo prever, e previsão, cara, e muitas vezes ela não acontece, ela dá errado, porque a previsão está tudo aqui no campo da minha mente. Eu não sei o que está passando dentro da tua mente. Então, de novo, é uma responsabilidade de todos e um dever do Estado, tá? Bom, dando sequência no nosso assunto, eu não poderia deixar de trazer o conceito de trânsito. Então, eu falo que trânsito é uma utilização de pessoas nas vias, de pessoas, de veículos, e esses veículos podem ser veículos específicos com prioridade, veículos extensos, veículos altos, veículos muito largos, veículos que ora tem prioridade, né, na hora de vítima ou de fazer patrulhamento, ou veículo que transporta produtos químicos, ou veículo de passageiro, ou veículo escolar, ou veículo de cargas indivisíveis, enfim, tem uma infinidade. Veículos que utilizam placa vermelha, e aí a gente está falando dos veículos que geram dinheiro, geralmente são os profissionais da área que tem lá a sua placa vermelha, e na CNH o exerce atividade remunerada. Então, para esses, dentro dessa questão de trânsito, de movimentação dentro da via, nós temos aí os movimentos, né, de embarque, desembarque, carga e descarga, e também as inércias, que seriam, né, as imobilização por parada e estacionamento. Lembrando que parada equivale a embarque e desembarque, e estacionamento equivale a carga e descarga, e que animal não é passageiro, e sim carga via, tá bom? Bom, se eu tenho toda essa estrutura, né, e eu tenho o conceito de trânsito, então eu preciso, dentro desse conceito de trânsito, ter normas, ter regras, para que essa movimentação desses veículos, que podem ter legislação diferente, específica, elas possam ser seguras, elas possam ser movimentações controladas, elas possam ser movimentações gerenciadas. Como, Eduardo, que eu posso fazer isso? Olha, nós temos as placas que nos ajudam. Se você tiver o conhecimento da simbologia, eu mantenho comunicação com ele, me ajuda a poder entender o que vem pela frente. Aí eu tenho uma mudança de comportamento. Se eu estou correndo, eu diminuo. Se eu vejo que é uma curva fechada, eu vou mais atento para não perder também, não ser jogado fora da via pela força centrífuga. Se eu tenho uma de velocidade, eu sei que de repente, se eu ultrapasso aquela velocidade, eu vou perder percepções, eu perco a aderência do pneu do veículo. Quanto maior a velocidade, menor o peso da massa. Isso é física pura, né? Nós temos a cinemática e também, né, nós temos aí a questão das leis de Newton inseridas no trânsito também. Então tudo isso é importante para que nós saibamos, né, o que a gente vai fazer. Então eu tenho que ter o controle através das normas. A norma me deu um comportamento nocivo, que eu vou trazer uma norma, uma regra, uma lei para poder coibir esse comportamento nocivo. Nós temos a lei de trânsito para poder fazer tudo isso aí. Dentro dessa questão, né, de conduzir defensivamente,
nos moldes do BDW3, fez uma pesquisa e eles identificaram uma coisa, que quando o indivíduo sai da sua residência, ali 200, 1.000 metros, 2.000 metros é o momento propício para gerar acidente, tanto saindo da residência como saindo do trabalho. Por quê? Porque todo o conflito que eu tive na minha casa, ou às vezes até uma notícia muito boa, que me traz desespero, que me traz alegria, que me traz euforia, né? E do serviço também, que me traz uma tristeza, fui mandado embora, às vezes tive uma discussão com a esposa, tive discussão com os filhos, fiquei sabendo que meu pai está internado, minha mãe está em situação próxima de um óbito. Então, como é que você consegue, com tudo isso tão vivo na tua mente, manter o mesmo nível de atenção nas vias? Como que eu consigo fazer isso? Como que eu consigo direcionar esse veículo com toda a atenção, mantendo as minhas percepções ok, audição, visão, certo? Coordenação motora, destreza? Então eu começo a perder, porque o meu cérebro ele começa a dividir essas atenções com outras coisas que estão aqui dentro, e aí quem perde sou eu e quem perde é o trânsito, porque com certeza eu posso, à medida do possível que eu for diminuindo meu nível de atenção, eu posso me tornar uma arma, lesionando a mim mesmo e lesionando terceiros. Por isso que é muito importante, saindo de casa, ter essa concentração, ou pelo menos tentar manter um bom nível de concentração, porque trânsito é uma movimentação de muitas pessoas com objetivo diferente, com velocidade diferente, buscando coisas diferentes, em níveis de estresse diferente. Eu não tenho como evitar o conflito do trânsito, eu tenho como diminuir risco, eu tenho até como diminuir conflito, mas evitar conflito é basicamente impossível, tá? Bom, partindo desse ponto, nós podemos dizer que a questão de conduzir preventivamente é dirigir um veículo, independente dos erros que os outros estão cometendo, conduzir fazendo a minha parte, fazer a minha parte correta, e tentar assim, dentro de uma previsão, conduzir para mim e para o outro, lembrando que isso é uma coisa muito bonita, mas na prática nem sempre vai dar certo. Quando eu consigo fazer isso aí, eu tenho uma menor chance, né, de não causar nenhum dano ao outro, ou pedestre também, né? Então eu consigo talvez minimizar esse risco, mas eu não consigo eliminar o risco. Na verdade, eu diminuo o risco e eu não elimino o perigo. Na segurança do trabalho, nós falamos que as nossas forças são direcionadas para você diminuir risco, mas não tem como eliminar perigo. Eu posso pôr semáforo, posso pôr radar, posso pôr redutor de velocidade, posso pôr lombada, que mesmo assim eu corro o risco de ser atropelado com todos esses equipamentos que são colocados nas vias, ok? Bom, vamos continuar falando dessa parte então do conceito de conduzir defensivamente. Tudo isso que a gente está falando tem a ver com acidente. Então o que seria um acidente? Posso dizer que acidente é uma situação inesperada que causa consequências ruins. Eduardo, por que inesperado? Ora, porque eu causo acidente, ora por imprudência, ora por negligência e ora por imperícia. Então, o que seria a imprudência? Eu posso dizer que imprudência é quando eu faço algo, eu tenho conhecimento que eu estou fazendo ali naquela situação, ultrapassando limites que a lei fala, não ultrapassa esse limite, eu ultrapasso, mas eu acredito que mesmo ultrapassando esses limites, eu não vou causar nenhum acidente, certo? Então a imperícia é você ter autoconfiança demais nas suas habilidades, é acreditar que por mais que ocorra uma situação diversa, eu consigo controlar ela, e nós sabemos que as coisas não funcionam bem assim. Nem sempre eu consigo controlar uma adversidade, nem sempre eu vou ter o controle da situação na mão. Na verdade, na maioria das vezes nós não temos isso. Então o imprudente é esse, é o excesso de confiança. O negligente é o cara que cruza os braços e não faz aquilo que a regra, a norma, a lei pede. Ou às vezes, um exemplo muito simples, né? Eu tenho que trocar o pneu, mas eu falo, esse pneu ainda eu consigo conduzir ele aí por um bom tempo ainda,
Ah, você tem que utilizar o óculos para fazer assalto. Não precisa, é frescura. Ah, você tem que utilizar, você não pode utilizar a lança do Guincho Munk por cima da gabine. O cara vai lá e utiliza. Então, desculpa, isso aí é imprudência. A negligência é deixar de fazer, tá? Eu usei um exemplo errado aí. Então, vamos supor, tem que colocar, patolar o guincho para mim poder utilizar a lança. Eu não patolo, eu não uso EPI, eu não dou manutenção no veículo, eu não coloco o combustível necessário, eu não utilizo máscara numa aplicação de agrotóxico, certo? Então, tudo que eu deixo de fazer é negligência, é negligenciar algo, um fato, uma situação. Bom, o acidente ele pode trazer problemas para nós, de questão penal, uma lesão corporal, um homicídio culposo, civil, bati num carro, quebrei um muro de uma casa, e também ambiental, se você estiver transportando algum tipo de produto perigoso, tá? Então, eu posso, e obviamente a autuação de trânsito, que seria uma infração administrativa pela lei 9.503 de 97, que é a lei do nosso Código de Trânsito, ok? Bom, dando sequência em tudo isso que a gente está falando agora, nesses moldes que eu estou falando agora para vocês, o que é interessante a gente falar sobre a questão do acidente? Existem algumas estatísticas que são bem interessantes da gente poder elencar elas aqui, e olha só que interessante, né? Fala que hoje mais da metade dos leitos de um hospital é ocupado por acidentes com vítimas de trânsito, e uma grande parte dessas vítimas de trânsito vem infrações do álcool, velocidade e por celular. Essas três hoje, álcool, velocidade e celular, são as três infrações de trânsito mais aplicadas e que geram mais acidente. E eu digo que daqui uns anos o celular com certeza vai ser a mais aplicada, porque álcool ainda existe alguém que não toma álcool. Velocidade, existe ainda pessoas que não são pessoas de se aventurar numa imprudência, mas o celular, todo mundo tem um celular. Porque o celular faz parte das nossas comunicações, né? Às vezes até do próprio trabalho. Tem muita gente que trabalha utilizando. Eu mesmo agora estou fazendo meu vídeo aqui com o celular, então a gente utiliza muito o aparelho e ele virou uma peça essencial nas nossas vidas, tá? Então são as três mais aplicadas hoje dentro de estatística. Uma coisa interessante a gente poder levantar também é que o maior número de afastamento pelo INSS são pessoas também de acidente e vítimas de trânsito. A maior incidência de morte que envolve acidente são vítimas do trânsito. Então o trânsito ainda hoje no lugar que se mais morre pessoas, principalmente no Brasil, no mundo também, mas no Brasil, o Brasil é um dos maiores campeões de mortalidade de trânsito hoje do mundo. O Brasil, por isso que o governo tem muitos projetos, como os cursos especializados de coletivo, MOP, emergência escolar, curso de primeira habilitação, curso de reciclagem, curso para instrutor de trânsito. Então, e mesmo com tudo isso, você vê que a questão comportamental do ser humano, ela é talvez a cereja do bolo, Porque se você conseguisse dominar o comportamento do outro, você não teria basicamente 90% ou 95% dos acidentes que ocorrem. Teríamos uns outros aí, porque são fenômenos da natureza, coisas que estão fora do nosso campo de atuação, tá? Bom, falando um pouco das estatísticas, saindo um pouco disso aí, nós temos também, como a gente está falando de prevenir acidente, nós temos 3 órgãos que podem ajudar nessa prevenção do acidente. Eu vou citar esses 3, comentar de forma bem sucinta. Então nós podemos dizer que um deles é a engenharia de trânsito, e essa engenharia de trânsito eu tenho ela no DENIT, nas BRs, eu tenho ela no DR, dentro de cada estado, e eu tenho ela também dentro da Secretaria de Trânsito, quando o município é municipalizado. Então lá dentro eu tenho os engenheiros de trânsito, é eles que verificam se uma via vai ser contramão ou mão dupla, é ele que verifica se vai ter que pôr um semáforo, um redutor de velocidade, um radar, é ele que verifica se vai ter que pôr uma lombada ou uma rotatória. São eles que fazem a logística da cidade, se um semáforo ele é 10 segundos, o outro é quase 1 minuto. Então toda essa estruturação
para dar maior fluidez para o veículo, ela vem de um pensamento lógico, né, de estratégias lógicas serem inseridas dentro do trânsito. Logística você utiliza em todo lugar, né? Eu estou dando um exemplo aqui isolado porque nosso foco aqui é trânsito, mas a logística é extremamente importante, né? Ela traz segurança, ela traz otimização, eu tenho controle daquilo que eu estou fazendo, eu consigo trazer qualidade também para isso. O que é qualidade? Padrão. Quando eu tenho padrão, eu tenho qualidade. Se você consegue padronizar uma coisa, você vai ter qualidade naquilo, tá bom? Nós temos também a polícia, que são órgãos, principalmente a polícia ostensiva, né? Polícia militar ostensiva. Agora também a Guarda Municipal ganhando aí essa visão do STF, que veio agora recentemente, que o STF entendeu que a polícia, que a Guarda Municipal, ela pode, né, ter suas vitórias aí dentro dessa PEC que está sendo inserida e ser lá colocada no artigo 144 como Polícia de Segurança Pública, tá? E aí também a Guarda Municipal fará serviço de polícia ostensiva. O que é ostensivo? Patrulhar, andar com uniforme, no caso da polícia, da Guarda Municipal, ou fardamento na PM, para poder coibir qualquer ato ilícito. Se eu estou vendo que está sendo fiscalizado, o índice de criminalidade ele vai diminuindo. O ladrão esperto ele não vai querer se colocar em risco, né? Ele vai querer uma coisa mais fácil, ok? Falando também do terceiro, seria o Detran. O Detran ele tem a gestão, ele consegue gerenciar o pessoal que está tirando carta agora, ele consegue fazer as mudanças de categoria, ele tem a parte, ele que credencia quem vai emplacar, ele que credencia quem vai fazer as inspeções veiculares, é ele que estrutura os cursos que nós temos para os profissionais e também primeira habilitação. O Detran também faz a parte das portarias, da suspensão, o Detran também caça, o Detran tem poder de polícia para fiscalizar, não só isso que eu falei, mas também os médicos ligados ao Detran, os psicólogos ligados ao Detran, toda a estrutura, o exame de primeira habilitação, certo? Então tudo isso aí, o Detran, então a gente pode dizer que dentro do Estado ele é um órgão executivo estadual muito poderoso, certo? Bom, então a gente deu uma passada aí por cima de tudo isso aí para poder estar lembrando que vocês fizeram de novo, novamente retomo, que vocês fizeram o curso coletivo, vocês já devem ter uma visão uma visão mais profunda do que a maioria das pessoas leigas aí no trânsito, ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora das condições adversas, que nós não podemos deixar de fora. Então eu tenho a condição adversa de luz, e na condição adversa de luz, eu não posso deixar de falar, né, do excesso de luz, tanto natural ou artificial, como a falta. Então tudo que é muito pouco, ou tudo que é muito intenso, tudo que não está dentro de um equilíbrio, isso vai trazer problemas para mim, vai me ofuscar ou vai me tirar a minha capacidade de visibilidade. Dentro também dessa condição adversa de luz, nós temos um momento que é muito perigoso para o condutor, que é o lusco-fusco ou penumbra, que é aquele momento do entardecer para anoitecer, do anoitecer para o amanhecer. Aonde, o que eu perco? Eu perco a questão de profundidade. Eu olho no veículo e não consigo determinar se ele está mais próximo de mim ou mais longe de mim. Principalmente se for uma moto, que ela tem a dimensionamento de largura bem reduzido. Então, o que eu perco no lusco-fusco é a profundidade. Eu não consigo mensurar essa distância entre eu e aquele veículo que eu estou vendo. E aí isso pode causar realmente acidente. Lembrando que ajuda a melhorar isso quando o carro tem movimento. Se o carro tem movimento, se ele tem uma cor que destaca ele e ele tem luz, farol ligado, isso me ajuda muito a ter a capacidade perceptiva, a captar esse veículo de uma forma mais fácil, ok? Outra coisa também que a gente pode comentar aqui são das condições adversas de tempo. E aí, pessoal, nós temos lá, né, a neve, nós temos o granizo, que é muito perigoso, nós temos também o vento forte, nós temos também a neblina e a cerração, que tira a nossa visibilidade, o vento tira sua estabilidade, né? O granizo, ele realmente ele afeta a tua integridade física, né? Neve, cara, a neve, e vou falar a verdade, né? A neve, a neblina e a cerração, hoje em dia, com
aquecimento global. Cada ano que passa nós sentimos mais forte, né, a questão da mudança climática. Hoje em dia é muito difícil. O que realmente mais pode vir de repente aí trazer problemas para nós é a chuva. Vem trazendo muito problemas, tempestades, chuvas, né? E obviamente chuva geralmente vem com um vento forte. Tivemos isso aí no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em várias cidades do interior aqui do estado de São Paulo, do Brasil. Hoje o Brasil está sendo assolado muito por problemas climáticos. Uma hora é muito quente, uma hora é chuva extremamente torrencial, muito forte. E tudo isso aí contribui para também afetar o nosso trânsito, a nossa vida social. O problema da chuva é que quando você tem ela em abundância, ela cria uma película de água entre o pavimento e o seu carro. E aí nós temos também o fenômeno da aquaplanagem ou hidroplanagem, que é quando você perde o contato do pneu do veículo com o pavimento. Lembrando que para você ter um melhor contato, eu tenho que estar com o pneu em bom estado de conservação. Lembrando que os níveis do pneu chegam a 1,6 milímetros, né, do TWI, que é aquele sensor que eu tenho nas profundidades do sulco do pneu. Pneu bom é sempre importante nessa hora. Obviamente com quantidade plausível de água. Se você tiver com a água, né, uma enchente, com certeza isso não vai te adiantar em nada, né? Nunca conduzir veículo com pisca-alerta ligado em chuva forte e muito menos deixar o veículo parado no acostamento, ok? São regras de prevenção que te ajudam. Bom, falando agora de condições diversas de via. Condição diversa de via, pessoal, não tem muito o que falar, mas o que elas são? É a via sem estrutura, ondulada, sem pavimento ou com muito buraco, via irregular, via sem acostamento, via sem sinalização, via sem as marcas de sinalização no solo que foram deterioradas, né? Via com curva muito fechada. Então tudo isso aí pode trazer problemas na estabilidade do veículo, pode danificar a suspensão do veículo, enfim, pode fazer com que você perca, né, a estabilidade, seja jogada para fora da via. Então a via, né, ela é uma responsabilidade dos órgãos, DENIT, DR, eles são engenheiros. Essa galera desses órgãos que eu estou citando são engenheiros que fazem toda a estrutura do trânsito, ok? Falando de condição diversa de trânsito, que é tudo aquilo que se movimenta em cima da via, e aí nós temos que ter a logística mais uma vez, planejamento, trânsito bom, eu tenho que ter um rotograma, eu tenho que ter plano para sair, para chegar, para parar, fazer as paradas, fazer necessidade fisiológica, para me alimentar, né? O pouso, o repouso noturno é muito importante, então eu tenho que ter esses planejamentos, evitar horário de pico, ou pegar rotas alternativas para sair fora desses horários de pico que deixam as vias, né, abarrotadas de carro, e aí traz congestionamento, nervosismo, o indivíduo fica irritado, pode gerar briga, pode gerar morte, discussões, cansaço, a pessoa começa a sentir dor no corpo porque fica muito tempo sentado, então questão ergonômica também. Então são vários problemas que atingem quando você tem essa questão de não fazer um planejamento e simplesmente ir para o rumo. Vamos falar também um pouquinho da condição diversa, pessoal, de veículo, e aí nós temos que verificar os equipamentos obrigatórios, estão em bom... Não é só ter o equipamento obrigatório, mas está funcionando, né? A tacógrafo está funcionando, o macaco está funcionando, a roda sobressalente está ok, os pneus estão em bom estado de conservação, questão de água, bater pneu, verificar as faixas refletivas, verificar se tem água no injetor de água do para-brisa, enfim, verificar todos os equipamentos obrigatórios, triângulo, né? Chave de roda, o macaco tem, mas está funcionando, né? Tudo isso tem que ser avaliado, tá? Óbvio que alguns veículos os equipamentos obrigatórios são mais simples, outros são mais complexos, de acordo com a sua dificuldade, com a sua complexidade do transporte. Vamos falar um pouquinho também sobre a questão das condições adversas de passageiro. E aí, quando a gente fala desse tema, é bem interessante, porque uma coisa é eu transportar passageiros dentro da cidade, outra coisa é transportar o passageiro rural, que é o caso de vocês, outra coisa é eu transportar o passageiro rodoviário de uma cidade para outra, outra coisa é eu transportar o passageiro turismo, outra coisa é eu transportar o passageiro para parte de estudante, faculdade.
por mais que todos sejam pessoas, de acordo com a finalidade, eu tenho problemas diferentes. Eu tenho problemas lá com os alunos da faculdade que eu não vou ter com o rural, mas eu tenho problemas no rural que eu não vou ter com o cara da faculdade. Então olha só que interessante, de acordo com a finalidade, com o grupo que eu tenho, eu posso ter alguns tipos de condições diversas, né? Mas no geral, o que seria? O bêbado, o cara estressado, aquele indivíduo que não respeita os bancos lá que são caracterizados pela lei do idoso e do deficiente físico, né? A pessoa que quer que você pare fora do ponto, a pessoa que reclama demais ou que fica mexendo, o indivíduo que fica se esfregando, né, nas mulheres dentro do ônibus, a tal da importunação sexual, que hoje é crime, está lá no grupo de crime contra a dignidade sexual. Então, olha só quanta coisa que o condutor de coletivo ele tem que gerenciar. Eu falo que de todos os condutores dos cursos do Detran, o do coletivo e o do escolar, eu diria que são os dois que tem que ter maior nível de paciência possível. Porque muitas pessoas pedindo coisas diferentes, irritada, e você fazendo aquele mesmo trajeto, né? Principalmente o urbano. Eu falo que o urbano talvez é um dos mais estressantes, o rural também. Às vezes você pega, vocês têm o pessoal que transporta aqui cana, né? Eles começam aqui em março e vão parar lá perto de setembro, outubro, ainda é maior, né? Agora vocês têm um tempo menor, de 3 meses, certo? Então, mesmo assim, são 3 meses, às vezes transportando as mesmas pessoas. Cuidado para não pegar muita intimidade, porque você pega muita intimidade, o cara acha que pode pedir coisas que já ultrapassam o limite ali. Aí se você fala não, o cara pega a birra de você. Então, eu falo assim, você não tem que ser nem ruim e nem bom. Você tem que ser justo. Seguir as regras, seguir as leis, ok? Então, é muito importante isso aí, né? Para você fazer todo o seu trabalho durante todo esse tempo, que é muito tempo junto, de uma forma onde todo mundo se respeita. Sempre siga as regras. Nunca queira ser bonzinho, porque o bonzinho paga o pato no final, tá bom? Condições adversas do condutor, que talvez é a mais complicada, é o condutor que gerencia tudo isso aí, é o condutor que verifica tudo isso que está acontecendo, certo? O condutor determina a hora que vai parar, é o condutor que verifica se ele vai tomar alguma bebida alcoólica e pegar a direção ou não, é o condutor que verifica se o veículo está em boas condições, é o condutor que verifica se a via está em boas condições, então eu vou determinar uma velocidade adequada, é o condutor que verifica se está chovendo ou está ventando muito forte, eu vou parar ou eu vou continuar. É o condutor que também verifica, né, a verificação da simbologia da placa, a velocidade, mantém a velocidade ou ultrapassa a velocidade. Então o condutor, talvez ele é a cereja do bolo de todas as condições adversas que nós falamos até aqui. Por isso, né, a atenção do condutor ela é extremamente preponderante para que você tenha uma condução segura, pacífica, né? Porque quando o passageiro paga para ser deslocado, ele imagina que ele vai estar pagando por um serviço, um produto com qualidade. Então o mínimo que você tem que entregar é aquele tempo que você combinou, tá lá a pessoa, às vezes pode realmente, né, você tem previsibilidade de 15, 10 minutos, mas tempo, eu tenho que dar um mínimo de limpeza dentro do ônibus, de conforto, né? Eu tenho que entregar um ônibus que esteja funcionando, eu tenho que ter um condutor que tenha os treinamentos para ter o conhecimento, para estar sabendo o que ele vai fazer. Então tudo isso é uma somatória que é o condutor que tem que ver, não tem como sair fora. E sem falar que ele pode ter os problemas internos, depressão, angústia, cansaço, fadiga, sono. Os externos, então pegar um remédio controlado e tomar uma anfetamina, utilizar entorpecente, né? A própria cocaína é muito utilizada, as anfetaminas hoje é muito utilizada. Tudo isso a própria substância etílica é muito utilizada. Então tudo isso aí contribui para você, né, tá fazendo uma boa ou uma ruim condução com o seu veículo. Vamos falar um pouquinho agora também dos 5 elementos. 5 elementos: conhecimento. Eu tenho que conhecer o quê? Conhecer o meu carro, conhecer o meu grupo, conhecer a via que eu estou indo, conhecer as regras de trânsito, conhecer as placas, conhecer o painel do veículo para saber se apareceu uma simbologia lá, o que está querendo dizer para mim, certo? Então esses conhecimentos
são extremamente importantes para você saber, para você tomar boas decisões. Eu, tendo um bom conhecimento, eu tenho a minha atenção muito mais efetiva, porque eu posso olhar para uma placa amarela ou vermelha que me chama atenção, mas eu não conheço aquela simbologia, então eu não sei o que quer dizer. Mas quando eu tenho um pré-conhecimento e eu identifico o que quer dizer essa placa, essa simbologia, com certeza a minha mudança de comportamento, a minha mudança de atitude vai acontecer. Então eu olhei, a placa se comunicou comigo, ou o painel do carro se comunicou comigo, porque eu tenho conhecimento, eu sei o que está acontecendo, por que está sendo aquela luz, aquele símbolo, o que é aquela placa. Depois do conhecimento, a atenção me gera a previsão. Opa, então vou ter que diminuir a velocidade. Opa, vou ter que sair dessa via aqui para pegar outra via. Opa, vou parar o carro porque senão vai fundir o motor, certo? Ou está acabando o combustível. Tendo a previsão e tendo a constância de você fazer isso várias vezes no dia, ou durante vários meses, anos, você tem habilidade. E por último, eu tenho a decisão. Conhecimento, atenção, previsão, habilidade e decisão por último. Depois que eu tenho tudo isso, eu estou apto a decidir. Vou ultrapassar aqui ou não? Vou beber e pegar a condução do volante? Eu conheço, agora não é falta de informação, agora eu tenho conhecimento. E se você tem conhecimento, você também tem responsabilidade. Estamos dividindo responsabilidade. Quanto mais conhecimento você tem, mais poder você tem, mais responsabilidade você vai ter em relação a você e o outro, ok? Bom, a gente já está quase finalizando, então eu vou falar um pouquinho agora sobre prevenção de acidente. Então, o que é a tal da prevenção de acidente? Pessoal, prevenção de acidente, ela está ligada à distância de segmento. Essa distância de segmento, ela é dividida em 3 partes. Primeiro, eu vou falar da distância de reação. Eduardo, o que é a distância de reação? A distância de reação é quando eu vejo um veículo ou alguma coisa gerando perigo para mim, e qual que é a minha reação? Eu tenho que ter uma distância adequada para eu poder pensar. Eu posso ter várias reações. Eu posso, se eu estou na faixa da direita, eu posso jogar o meu veículo para o acostamento. Eu posso tirar simplesmente o pé do acelerador. Eu posso reduzir a marcha e fazer frenagens gradativas com o comando. Eu posso simplesmente tirar o pé do acelerador e deixar diminuir a velocidade. Eu posso levar esse veículo para o lado esquerdo. Então, reação é o tempo para eu poder fazer alguma coisa, caso alguma coisa ruim aconteça na minha frente. Então, distância de segmento, primeiro, é a reação. Eu tenho que ter tempo para me pensar. Depois que eu começo a fazer a frenagem, então por exemplo, desde o momento onde o cara tira o pé, olhei o perigo, tirei o pé do acelerador e coloquei no comando do freio. A partir do momento que eu comecei a pressionar o comando do freio, eu estou na distância de frenagem. Então, desde quando eu vi o perigo até imobilizar o veículo totalmente, eu estou na distância de parada total. Então eu posso falar que parada total é a distância de reação, mais a distância de frenagem quando você faz seu veículo parar totalmente, ok? Então cuidado muito com a distância, cuidado muito com a velocidade, verifique o tacógrafo, sempre andar, veículo de grande porte, sempre andar com distância de segmento, sempre andar longe do outro. Cuidado, porque isso acontece muito acidente, e geralmente são acidentes fatais, que matam as pessoas, tá bom? Por último, para a gente poder estar encerrando, eu vou falar um pouquinho sobre colisão. Então, colisão com o veículo da frente, colisão com o veículo de trás, colisão em cruzamento, colisão em ultrapassagem, colisão com o veículo frontal, colisão em curvas. E aí a gente pode dar um adendo aqui, falando que a colisão com o veículo da frente ou de trás geralmente acontece mais dentro da cidade, certo? Colisão em cruzamento também é muito mais dentro da cidade, até porque os cruzamentos acontecem mais dentro da cidade. Colisão em ultrapassagem, aí nós temos a incidência maior em rodovias. Colisão em curvas, também em rodovias. E colisão frontal, eu diria que sim, essa aqui é a colisão mais perigosa que nós temos, a colisão onde um veículo bate de frente com outro veículo, ok? Ele bate de frente com outro veículo, e isso causa
um estrago grande, porque a colisão ela tem três momentos, vamos falar assim. O primeiro momento é quando eu, Eduardo, bato com o meu carro num objeto em movimento ou estático. Segundo momento, o meu corpo bate dentro do veículo, se não tiver com cinto de segurança, se não tiver com airbag, se não tiver um freio ABS funcionando, ok. Então meu corpo vai estar batendo dentro do veículo, segundo estágio. Terceiro estágio, os meus órgãos internos batem dentro do meu corpo, porque eles são soltos nas cavidades ósseas, gerando o que a gente fala então de hemorragia interna ou infecção generalizada, tá? Então cuidado com essa parte das colisões. E cinto de segurança, lembrando que nós temos hoje 3 tipos de cinto de segurança, ainda temos o abdominal, o diagonal, o de 3 pontos. Eles estão tentando trazer agora um tal de cinto de 4 pontos, que vai sair da base do assoalho. Mas é igual aquele pneu do futuro da Michelin, né? É um pneu que não vai precisar mais de borracheiro. Os flancos dele são vazados, você olha de um lado, aparece no outro. É chamado pneu do futuro. A Michelin foi a pioneira, mas hoje nós temos já a Goodyear, as outras fábricas de pneu fazendo, cada um buscando o seu estilo de pneu, mas dentro dessa concepção de pneu vazado, não vai ter mais aquela lateral fechada. É como se você olhasse uma parede vazada, eu olho daqui e enxergo do outro lado. Bom, meus alunos, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando mais uma vez, né, de procedimentos de segurança do curso BTW3. Assistam esse vídeo aqui, os dois, tá? Depois que vocês assistirem esse vídeo, dê um ok para mim no grupo. E se vocês não viram aquele outro vídeo que eu mandei lá, que é muito importante também, vejam os dois, a somatória desse que eu estou falando, que é a aula, mais aquele outro, faz tudo aquilo que eu tinha que, na verdade, resgatar, porque vocês já são, se vocês têm um curso, vocês já são aí, já estão na área, vocês estão numa parte acima da maioria, vocês já estão tendo conhecimento já voltado mais para o profissional. Então é mais uma recapitulação, uma atualização para vocês manter essas regras muito sedimentadas na cabeça e sempre conduzir com segurança. Lembrando que vocês sempre estão conduzindo pessoas atrás de vocês e a sua responsabilidade é manter essas pessoas vivas desde quando você pega ela na residência delas até a empresa e devolver elas novamente de forma íntegra e saudável para a casa delas. Foi um prazer, desejo sorte nessa empreitada de vocês, que a gente tenha aí um decorrer de ano muito bom, muito próximo, cheio de luz, que Deus possa sempre iluminar a gente, nos trazendo segurança. Eu sei que nós somos muito falhos, né? E se contar com a sabedoria de Deus, com a luz dele, né? com a proteção dele, é sempre importante. E se vocês precisarem de cursos coletivo, MOP, emergência escolar, cargas indivisíveis, NR20, NR35, para quem tem o MOP e precisa delas, eu faço também por videoconferência e temos um MOP que é de forma EAD, tá bom? Um abraço e até o próximo, valeu!